Olá, está no ar mais um Prontuário Jurídico, o podcast aqui do Simers, que esclarece sempre as principais dúvidas do direito no universo da medicina. E no episódio de hoje nós vamos tratar de um assunto que abrange vários ramos e praticamente todas as pessoas. Nós vamos falar de planejamento sucessório, mas hoje aqui direcionar para a questão dos médicos. Para conversar conosco hoje sobre esse tema, eu recebo aqui no nosso estúdio do Simers o advogado Dr. Gustavo Fonseca Dutra, que é especialista na área. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudia, pelo convite. Estou muito feliz aqui de poder ter essa conversa e essa troca sobre esse tema que é tão importante. Inicialmente, doutor, o que se trata, o que significa o planejamento sucessório? Seria mais ou menos estabelecer o que fica com cada um na sucessão da família, é isso? O conceito é muito simples. Planejar é antecipar, é pensar sobre, conversar. Então, dentro do planejamento sucessório, seria o momento em que o titular de um patrimônio especifica de que maneira ele deseja direcioná-lo e em que momento. Isso pode acontecer por uma série de ferramentas, mas basicamente seria o pensar sobre e buscar, depois de ter um diagnóstico, uma solução. Por que no Brasil ainda é tão negligenciada essa questão do planejamento sucessório? Seria pelo hábito da gente acabar deixando tudo para a última hora? Tem alguma explicação para isso? Vamos reconhecer que já houve uma melhora muito significativa nos últimos anos, com o aumento de informação, com o aumento dos custos em relação a isso, que é algo, normalmente, um gatilho muito importante. Então, hoje nós temos um momento em que as fazendas estaduais aumentam a base de cálculo. Nós estamos no momento de reforma tributária em que se discute aumento de alíquotas. Então, esse tema ele se torna mais presente na mídia, em informativos, e nós percebemos com isso um aumento do interesse. Ainda não satisfatório. Mas já aumentou de um tempo para cá. Sim. Inegavelmente há um aumento na procura, há um aumento pelo interesse. Mas ainda nós esbarramos num fator que me parece é o fator cultural. No Brasil, na nossa sociedade, pouco se gosta de falar sobre dinheiro, sobre morte, sobre organização. Ainda é um tabu. É um tabu. Me parece que essa é uma trava muito clara a respeito do assunto. E daí, se nós formos pegar, então, dentro da classe médica, que é o público que nos escuta predominantemente, nos assiste, o médico é aquele profissional que, desde muito cedo, se dedica muito ao estudo, no trabalho, obviamente, uma demanda pesada. Então, se a gente vai falar que sobra pouco tempo ao profissional médico e o assunto não é palatável, como culturalmente é assim reconhecido, acaba procrastinando. A tendência é adiar a fala sobre isso. E tratar quando existe algum gatilho, que é uma doença, um divórcio, alguma questão relacionada a isso, algum insucesso profissional, a preocupação, às vezes um exemplo de algum colega de profissão que buscou uma solução, mas normalmente se percebe um adiamento dessa pauta. Doutor, e o que é o chamado inventário, que se fala tanto, E por que ele pode causar tantos problemas na família, assim, tanta dor de cabeça? Em termos de conceito, o inventário é aquele procedimento que pode ser judicial ou também, atualmente, extrajudicial, feito em tabelionatos, em que são agregados os bens de titularidade da pessoa que falece. Esses bens são avaliados e, posteriormente, ao final, divididos entre os herdeiros. Inventário, acho que é uma palavra que assusta, Todo mundo conhece algum drama relacionado ao inventário, algum trauma familiar. De fato, é um processo que pode trazer muitas complicações.
Que tipos de complicações, doutor, que pode causar essa falta de organização, essa falta de planejamento? Vamos começar pelo custo. O inventário é um processo caro, né? Quando nós falamos ali sobre o planejamento, hoje... Anterior a isso. O planejamento é aquela opção que, em vida, o titular dos bens, ele faz algumas deliberações. Na regra que nós temos hoje, aqui no nosso estado, a alíquota de imposto de transmissão, né, o percentual do imposto sobre o bem que é doado ou direcionado a alguma pessoa em vida, ele é muito mais baixo que o causa-mortes, que é esse imposto que vai ser aplicado no momento do inventário. Além disso, se agregam custos, taxas judiciais, honorários advocatícios, que, sobretudo no inventário judicial, são mais elevados. Mas o inventário é para quem, só um adendo, é para quem não faz esse planejamento sucessório. Exatamente. Para quem falece possuindo algum tipo de bem, algum e não ativo. Organizou. Exatamente. Então, mas eu não diria que o custo é o principal problema. O principal problema é que o inventário ele é moroso, e dentro dessa morosidade, né, que é comum no nosso judiciário, ela abre um espaço para uma série de conflitos entre sucessores que estão, obviamente, logo após um processo de luto, onde não tem mais aquela interferência dos pais em relação a patrimônio, uma interlocução que não é boa do judiciário, muita demora entre uma fala e outra, a representação, às vezes, por advogados também que por vezes, apreciam mais o conflito. Então, a tendência é que esse processo se arraste muito e que o patrimônio... Existem casos que o patrimônio efetivamente se termina durante um processo de inventário, com custos e com a lentidão. Porque, a rigor, durante o inventário, tu não pode dispor sobre esses bens. Tu tem dificuldade de vendê-los ou de fazer uma melhor gestão. Então, me parece que esse foco de conflito que pode ser criado dentro de um inventário é o aspecto mais nefasto desse procedimento. E, doutor, existe um momento da carreira para esse médico, já que é o nosso público-alvo aqui, começar a organizar esse planejamento? Como tu falaste, às vezes na grande maioria falta tempo, né? Esse médico... às vezes tem diferentes fontes de renda, trabalha no consultório, trabalha no hospital, faz plantão, enfim, adquire bens, mas não consegue organizar essa questão. Existe um momento ideal da carreira? Quanto antes, melhor. Não existe idade para isso, né? A gente tem alguns mitos nessa questão do planejamento sucessório. Olha, eu sou muito novo, eu não preciso pensar nisso. Mas o planejamento patrimonial, sucessório, ele começa na escolha do regime de bens. Então, a gente está falando... Ou melhor, até às vezes antes, né, de um matrimônio. Ele está relacionado, dependendo da fonte de receita que tu tem, a tu ter um plano de previdência que tu possa deduzir na tua base de cálculo de tributação e possivelmente indicar um beneficiário, né, que talvez aquilo ali não entre no inventário. Hoje existem alguns seguros de vida que são muito comuns também na classe médica. Então, eu diria que os contratos nas sociedades de fato, né, a regulamentação, a estruturação escrita dos combinados entre parceiros de negócios, colegas de profissão, em clínicas e consultórios. Então, nós não estamos resumindo isso a uma doação de bens. Existe um complexo de atos que podem ser executados e enquanto antes se iniciar, melhor. Eu diria que também o exercício de falar sobre isso é algo que amadurece a execução no momento correto. Porque é muito complicado quando tu tem um fato limite que tu precisa de fato enfrentar este assunto e tu prestar atenção que tu nunca tratou sobre isso antes. Obviamente a tua habilidade vai ser limitada, vai ser um tema difícil de transitar. Então, nós temos bons exemplos de pessoas que se organizam cedo, que são interessadas, que buscam opções de investimento mais atrativas. Isso tudo é planejamento. O testamento resolve esse planejamento ou ele tem limitações quando a gente fala em planejar, né? O testamento, vamos começar com o conceito do testamento. O testamento é um documento
E ele até é subestimado no nosso... Ele pode ser muito mais utilizado. O testamento é uma escritura pública, via de regra, ele pode ser por escrito particular também, mas via de regra, uma escritura pública feita em tabelionato, em que uma pessoa capaz se dirige e busca a definição dos seus bens. Ele não precisa dispor sobre tudo. Ele pode dispor somente sobre o imóvel que ele reside, por exemplo. Ele pode tratar também sobre questões imateriais. Existem casos de reconhecimento de um filho fora do casamento, de reconhecimento de uma relação de união estável, declarações pessoais, mas basicamente, comumente, ele serve para direcionar a forma de partilha. Então ele ajuda muito, porque ele cria regras, porém ele não resolve, tendo em vista que o inventário vai continuar sendo obrigatório. Esse testamento ele vai ser, digamos assim... Ele é um guia, digamos. Ele é um guia, exatamente. O testamento ele vai ele vai nortear o processo de inventário que segue sendo indispensável. Então a gente vai esbarrar nessa questão do custo, do inventário ser caro e moroso, porém com um espectro, digamos assim, de intrigas, de brigas reduzido, porque já existe um regramento no testamento. Doutor, muito se fala em holding familiar, né? Faz sentido? Qual o papel dele nesse processo? A holding, digamos que comumente se fala, seria uma empresa, normalmente uma limitada, né, que a família constitui para abrigar esses ativos patrimoniais, imóveis, cotas sociais, participações em empresas. Em muitos casos, ela é fortemente indicada, porque ela pode implicar numa redução de carga tributária, em locações, ela facilita a gestão do patrimônio. Então, na falta do titular dos bens, digamos, né, vamos dizer, na falta do patriarca, da matriarca, né, existe a sucessão não de bens específicos, mas de cotas sociais ou ações. Então, a gestão do patrimônio, ela segue sendo executada, praticada de forma fluida, sem tanta interferência do processo judicial. Se o falecido, ele não transferiu as cotas em vida, o inventário ele seguirá sendo necessário. Mas é um processo muito mais simples até para a doação das cotas, porque tu está falando de um item específico e não aquele universo de bens variados, né? Fica mais concentrado. Mas é um caso que precisa ser analisado, isso não é uma solução atrativa para todas as pessoas. Depende do caso. Depende do caso. Porque uma empresa, ela gera custos de abertura, contabilidade, administração. E às vezes, se o patrimônio não sugere essa medida, não é o melhor caminho. É algo que precisa ser analisado, sem dúvida. Doutor, no planejamento sucessório, existe alguma estratégia específica que médicos deveriam considerar? Algo assim, deve fazer isso quando se trata disso? Eu voltaria, Cláudia, na questão primeiro de diagnosticar, de identificar qual é a sua situação, o que existe, o que está na mesa em termos de patrimônio, em termos de preocupação. É muito comum, eu diria que existem casos em que um médico se preocupa com um determinado filho, alguma questão de um filho menor de idade, incapaz, algum que não tem uma atividade profissional deslanchada. Então, o caso específico ele vai determinar a estratégia, mas o próprio acesso a material, a conteúdo, a informação, o médico normalmente é um profissional muito informado, muito com uma comunicação boa, facilitada, mas o envolvimento com esse assunto, e às vezes ele não é somente com um advogado, isso é indicado, né, que se converse com um advogado, mas às vezes, hoje nós temos a figura de assessor de investimento, o contador de confiança da família, pessoas que podem tratar um pouco sobre o tema
e auxiliar na tomada de decisão. Mas a tomada de decisão ela tem que ser precedida de conversa, de entendimento. Doutor, para encerrar e dando uma recapitulada em tudo que falamos aqui, eu sou uma médica, estou pensando em começar a organizar esse planejamento sucessório. Qual é o meu primeiro passo? O que eu devo fazer primeiramente? O diagnóstico de bens, a identificação dos pontos de preocupação, eu fiz o link... O regime de bens. Regime de bens, matrimonial, falou. Exatamente. Entender como, olha, na minha falta, o que acontece? Quanto custa, pela regra vigente, para o patrimônio que eu adquirir ser transmitido para as pessoas que eu desejo? Então, e se tu me permitir aqui, já é algo de entendimento pessoal, assim, hoje em termos de planejamento sucessório, nós temos uma pauta que ela é muito comum a respeito, olha, vamos fazer tal e tal medida pensando em custo, mas dentro dessa barreira cultural que nós temos aqui no Brasil, nós não pensamos nisso enquanto jovens. E citando um dado aqui, que nós não temos ele aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos hoje, a média das pessoas que recebem herança é de 58 anos de idade. Então, por vezes, a sucessão ela não gera o efeito determinante que geraria se isso tivesse sido transmitido aos 30, aos 35. Então, existe uma questão de time também, que nós temos que pensar como titulares de bens, médico... O ideal é que seja transferido, digamos assim, em vida, esses bens, é isso? Idealmente, sim. Por questão de custo, burocracia, idealmente, sim. É possível, né, transmitir os bens e continuar com o controle deles, né? A doação com reserva de usufruto, a doação de cotas com reserva de usufruto. Então, deixar tudo executado para quando, na sua falta, o patrimônio ele automaticamente se transfira e com um custo muito mais baixo. Mas a questão do time é que é normal, é normal presenciar em algumas famílias que todo o patrimônio ele é segregado a título de informação e existe aquele movimento abrupto que as pessoas nem sabem o que está acontecendo, nem sabem da existência de determinados ativos pela falta de comunicação. Mas o time, ele permite que, por vezes, parte do patrimônio seja transferido num momento decisivo de um sucessor. O sucessor lá com 30 e poucos anos, que está montando o seu negócio, que está adquirindo um imóvel, que está fixando residência em outro local. Esse adiantamento ele acaba sendo saudável para efeito patrimonial do doador e também para o efeito de quem recebe. A determinância é muito maior. O dado que eu citei de 58 anos é muito comum. É a média? É a média nos Estados Unidos, que por expectativa de idade nos dois países, eu imagino que seja aplicável ao Brasil também. Então, é muito comum se receber um acervo patrimonial com 58 anos, estando com a vida feita, com bens adquiridos, e aquilo não ter a relevância que teria se fosse um pouco antes, com o planejamento. Então, o planejamento ele acaba tendo uma amplitude um pouco maior e benéfica a todos. Doutor, adorei lhe receber aqui no programa. Eu tenho certeza que o pessoal em casa também. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E fica o recado, então, que o planejamento sucessório é uma questão bem presente e evita muitos problemas futuros, né? A gente fica pensando às vezes, não, planejamento sucessório é algo do futuro, mas não. Se organizado, se planejado, evita aí custos, né, e problemas futuros, com certeza. Certamente. E antes de te agradecer, eu queria citar algo que eu me esqueci, que ele não é dedicado somente a grandes patrimônios, né? Ele é indicado, às vezes, para patrimônios de pequena monta, às vezes a pessoa que possui um imóvel. Então, todos podem acessar e todos podem falar sobre isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Prontuário Jurídico de hoje fica por aqui. Até o próximo episódio.